E, assim, é muito bem lembrado, né? Muito prazenteiro ver o Tucano lendo sobre Mateus, sobre hipocrisia, ciscos, traves. É sempre muito interessante mesmo. Eu espero mesmo que as escrituras sejam realmente levadas a termo, porque, assim, hoje foram lidos alguns ofícios que envolvem minha pessoa. E nisso eu gostaria de lembrar a quem está nos assistindo que no dia 24 de maio eu já havia aberto o jogo, que havia uma notícia de fato que me envolvia, né, e que essa notícia de fato seria investigada. E, assim, lido o ofício enviado pelo Ministério Público hoje, lembro a todos que nos assistem de que, nesse dia 24, né, eu já havia informado a população e meus eleitores, nesta mesma tribuna, de que havia, né, a mesma, cujo link estará hoje à disposição em minhas redes sociais, Facebook e Instagram, para que todos os que queiram saber os detalhes do que vem ocorrendo tenham acesso aos autos que são públicos, pois que envolvem uma pessoa pública. Inclusive, para não me alongar em retomadas àquela fala, peço a quem nos assiste para que assista o meu pronunciamento de 24/5. Trabalho como servidora pública na SEMEC, Secretaria de Educação, como psicóloga. E, como é público, em fevereiro deste ano, fui a Brasília participar com todos os meus 8 colegas, que aqui estão, né, do Encontro Nacional de Legislativos Municipais, que aconteceu entre os dias 23 e 26 de fevereiro deste ano. Minha vida tem sido vasculhada há meses para saber, né, se eu, estando em Brasília, teria batido o ponto aqui em Chapadão do Sul. E, obviamente, que não. Mais óbvio e cristalino ainda é a investigação ao avançar para cima do fato de que, em momentos em que estava nesta Casa de Leis, participando de reuniões das comissões de que faço parte, descobrirem que eu não bati ponto na educação. Logicamente. Quem conhece a minha vida funcional sabe muito bem da lisura dos meus comportamentos. Eu acho que é isso que enche tanto o saco, né? Eu acho que é isso que preocupa tanto. Porque, sim, tem coisa grande vindo por aí. Nunca o fiz e sempre fui transparente em minhas ações, pois que vejam, senhoras e senhores, né, se um funcionário falta uma semana do trabalho, não haverão consequências caso ele tenha, de fato, cometido um ilícito? Pois que sim, lógico que sim, é o que se espera, né? Eu sou a única psicóloga daquela equipe. E sim, eu me ausentei, e sim, eu comuniquei, e sim, toda a minha equipe sabia que eu ia viajar por uma semana. Qual foi a minha ingenuidade? Não ter feito isso por escrito. Mas há testemunhas. Olha que coisa bonita, né? Há testemunhas. No entanto, após me eleger vereadora, fui consultada pelo Dr. Júnior Patini, né, consultor jurídico desta casa, e por nossa querida Cristiana Elmit, secretária-geral desta casa, que haveria que se fazer uma pesquisa acerca da possibilidade de eu acumular os cargos de vereadora e psicóloga, onde os informei de que havia eu requerido a minha cedência para a educação. E já já eu retomo a fala sobre isso. Bom, continuando. Após me eleger vereadora, né, tendo em vista que havia uma questão com relação à compatibilidade ou não do acúmulo das duas funções como psicóloga no Poder Executivo e vereadora aqui, né, no Legislativo, logicamente, o nosso consultor jurídico, o Dr. Patini, e a Cristiana Elmit conversaram comigo em 20/11, aonde nós discutimos sobre essa possibilidade e eles me questionaram
se havia interesse de minha parte de acumular as funções, no que eu respondi que sim, se não fosse problema, né? Se não houvesse nenhum problema, que sim, que eu acumularia as duas funções sem. E aí os dois foram à consulta, né, das regras, dos regimentos, do próprio executivo, né? E aí eu informei os dois também, né, de que havia requerido a minha cedência para a Secretaria de Educação, justamente para que não houvessem problemas com a compatibilidade dos horários, já que todo mundo sabe que escola funciona de manhã, à tarde e à noite, né? E assim poderia eu desempenhar minha função com tranquilidade. Para quem quer saber, eu desempenho a minha função com 40 horas semanais. Mas, assim, ao longo de muitos anos, e isso estará também à disposição dos senhores e das senhoras, ao longo de muitos anos, eu fui a psicóloga que atendeu vítimas de violência doméstica nessa cidade, sozinha. Então, eu era chamada, fim de semana, né, sábado, domingo, à noite, feriado. César é testemunha disso, está aqui. Tá? Então, assim, estão aqui as minhas justificativas de ponto. Aqui estão as justificativas e os espelhos de ponto dos anos de 2019 e de 2020, que ainda não foram compensadas. E quando eu me transferi para a Secretaria de Educação, né, logicamente, eu conversei com o senhor Guerino, meu atual chefe. Conversei antes disso, né, encaminhei, está aqui nos autos processuais, tá? Eu gostaria que todos vocês que estão assistindo lessem esse calhamaço. Ele vai estar à disposição de vocês, o link dele vai estar à disposição de vocês hoje nas minhas redes sociais. Eu faço questão, tá, que vocês leiam como dito no dia 24. E eu faço questão que vocês leiam os memorandos trocados entre mim e a administração pública. E já eu explico por quê. Aí, né, quando, em 4/1, eu fui, né, conversar, fiz a minha justificativa de faltas para o órgão que eu estava deixando, que até ali era o CREAS, né, falei com a senhora Cláudia, mandei, né, por escrito um e-mail, onde eu já relatava que eu ia consultar o RH, e eu já havia consultado o RH em 20 de outubro de 2020, aonde a senhora Joyce me informou que eu tinha acumulado os 2 períodos de férias, né? E também eu requeri dela que ela me enviasse esses espelhos de ponto todos para que eu fizesse a conferência e para que nós, logicamente, fizéssemos, né, para que eu enviasse para ela um relatório das horas faltantes, para que ela analisasse se estava tudo de acordo. Ok. Quando, em 4/1, eu fiz essa justificativa para a Cláudia, minha coordenadora até então, né, no mesmo dia eu conversei, primeiramente, no período da manhã, com a senhora Roseli Hartmann, secretária adjunta da Secretaria Municipal de Assistência Social, e, posteriormente, com o senhor Guerino Périos, secretário de Educação deste município. Nunca foi segredo para ninguém minha dedicação ao trabalho, o fato de que eu compensava possíveis faltas, e isso era bem comum até, não apenas comigo. Tá? Compensar horas trabalhadas a mais é muito comum, apesar de que, em muitos memorandos, os senhores verão, né, que a administração pública diz que não trabalha com banco de horas. Mas, como é que aceitou anos de justificativa de horas vindas de mim? E aqui nos espelhos de ponto, eu tenho escrito que essas horas foram compensadas por horas trabalhadas. Então, assim, alguém aí está, né? Então, assim, se tem um ilícito sendo cometido, não sou eu. Prestem atenção à carga de trabalho executada por mim, sozinha, tá? Em atenção a vítimas de violência doméstica que me acorriam.
Mas, claro, que nunca houve problema, já que era do interesse de todos que o atendimento acontecesse, e acontecia, certo? Em março, ingenuamente, apresentei uma justificativa de ponto dos dias faltosos. Em fevereiro, antes de viajar, no dia 22 de fevereiro, antes de eu viajar, eu já apresentei uma justificativa de ponto para a secretária da Secretaria de Educação, né, a secretária, a Sandra Andréia, que cuida, né, da papelada nossa, das nossas justificativas. Eu apresentei para ela a justificativa de pontos minha até aquele momento. E tem um e-mail trocado, tem um memorando trocado por nós duas aqui, em que eu dizia que, assim que eu voltasse de viagem, nós conversaríamos sobre as horas, o banco de horas, que deveria ser compensado. Prestem atenção a esse memorando e as respostas que são dadas a ele, eu peço a vocês. Em março, né, apresentei nova justificativa de horas, né, em que os dias faltosos deveriam ser compensados por dias trabalhados e ainda não compensados e nem pagos, tá? Quando fui orientada a que isso deveria ser conversado com o secretário, pois ele não aceitou a justificativa anterior e não fez o desconto dos dias de falta. Tá? Ele não aceitou a justificativa e não descontou os dias de falta. Certo? Não sou eu que determine, que rejo a minha função. Eu sou subordinada à administração pública. Ok? Vamos lá. Todos sabiam dessa situação das horas extras, tanto que em outubro, né, como eu já disse para vocês. E aí vasculharam. Claro que a psicóloga aqui nunca bateu ponto nas datas em que esteve na Câmara de Vereadores, porque só faltava isso, né? Porque tentaram, tá? E como o meu chefe bem sabe, haviam sim dias em que eu deveria me ausentar para reuniões ou mesmo uma viagem esporádica ou outra, pois que ele foi vereador e conhece bem o trâmite da coisa toda. Meu crime, então, faltar ao trabalho uma semana. Mas aí, de novo, eu retomo. A única psicóloga da Gaze falta uma semana e quando ela, lá em Brasília, ela manda uma foto no grupo de trabalho, olha, estou aqui falando das boas práticas de Chapadão do Sul. O que o meu chefe faz? Bate palmas, aplausos. Isso é a conduta de quem não foi avisado de que eu viajaria? Eu não recebi uma única reprimenda que seja. Nenhuma. Tá? Conhecedora. Sim, faltei. Voltando aqui. Sim, faltei e avisei que o faria, pois trabalho numa equipe que atende a variados casos, inclusive violências contra crianças e adolescentes. Não seria eu leviana de sair e ficar uma semana fora sem comunicar minha viagem. Quem trabalha comigo e conhece minha índole sabe bem disso. E é isso que está preocupando muita gente, porque conhece a minha índole. É isso que está preocupando muita gente. Tá? E sim, vocês vão saber logo, logo o que está por trás de tudo isso, porque tem coisa aí, tá? Meu pecado, não ter enviado um documento e não ter pego uma assinatura me liberando para tal viagem, pois que nem o print do grupo de WhatsApp em que posto uma foto de mim no evento e que me rendeu aplausos do meu chefe, tá? Foi levado em conta. E agora, claro, é mais fácil que a insubordinada K faltou no trabalho e não falou nada para ninguém. Cara, tenho testemunhas, puxa vida, e não são poucas, tá? Desafio aqui a um dos meus colegas a mostrar um print que seja de um esculacho, né, a essa minha leviana postura. Faltar uma semana e não comunicar, ora pois. Ora pois, sim.
minha justificativa compensando faltas com horas trabalhadas anteriormente não foi aceita. Então, depreendo que deveria ter havido um desconto em minha folha de pagamento, o que também não ocorreu. E a coisa piora, tá? Bem conhecedora da Lei 041 que sou, porque não é segredo para ninguém, que há 2 anos atrás eu respondi a uma sindicância e, apesar de não ter havido nenhuma prova levantada contra mim, eu fui punida. Certo? Então, assim, comi a 041 com farinha. E no seu artigo 078 da 041, da lei que rege o serviço público, né? O meu trabalho como servidora pública, eu sabia que o imbróglio, né, do não desconto poderia ser resolvido em minhas férias, pois não é segredo para ninguém que meu neto nasceria em fevereiro, mas adiantou-se um mês, o danadinho, né, frustrando meus intentos iniciais, os de minha filha. O que fiz então? Requerer, já em maio, quando minha filha terminaria sua licença maternidade, férias, e exigi, porque está aqui nos malfadados, tá? Memorandos que eu quero que vocês leiam, 9.856. Leiam ele de capa a capa, por favor. Requeri, né, as férias no comecinho de maio e exigi que o desconto dos dias passados em Brasília fosse feito. Mas eis que não. Negaram-me o desconto, ferindo de morte a Lei 041, pois no artigo 078, para quem tiver curiosidade, eu também vou colocar essa lei à disposição de vocês, tá? Tá lá que funcionário público que faltar, que apresentar atestados, entendeu? Tem que ter descontos, não pode ter 30 dias corridos de férias. E essa semana foram publicados 30 dias corridos de férias para cá, Nogueira. Quem é que está cometendo um ilícito? Me diz. Me concede 1 minuto a mais? Aqui ressalto que não cometi ato de improbidade alguma. Tá? Se alguém o fez, não fui eu. Muito pelo contrário, pois que espécie de administração é essa que permite a um funcionário trabalhar além das horas, né, dos seus horários, sempre que lhes convém, tá? E que agora usa de artifícios para lhe negar o direito a um desconto proporcional e legal em seus direitos? Tudo bem, eu causei dano ao erário público, eu causei prejuízo ao erário público, mas vocês não têm noção, eu estou tentando repor isso e isso está sendo negado. Basta ler o processo. Fica aqui a pergunta: quem comete improbidade? É o patrão, que sabendo que o funcionário faltou e não lhe desconta os dias faltosos? E mais, que nega o cumprimento de uma lei? Por que nunca se melindraram em me pagar os dias trabalhados a mais? Por quê? É uma alegria imensa estar aqui. Na semana que passou, eu estive em Campo Grande, a convite da União, né, das câmaras de vereadores de Mato Grosso do Sul, e pude ali trocar experiências muito exitosas e muito assim, assim muito, como é que eu diria? Proveitosas com colegas vereadores do estado inteiro. Então, assim, pudemos conversar ali, né? Discutir sobre a elaboração de leis que trazem, sim, ônus para o município, né, que já é uma matéria, inclusive, já superada. Nós tivemos a palestra, né, muito proveitosa também da doutora Renata Rios, que nos trouxe, né, a expertise de sua consultoria
a MR Capacitação e Consultoria, há muitos municípios de MS, de Mato Grosso do Sul e estados pelo Brasil afora, quanto à questão da licitação e o mandato do vereador. Então, nós estamos aí num processo de mudança na lei de licitações, e a doutora Renata explanou brilhantemente, né, e de uma forma muito didática, muito fácil. Eu, inclusive, tomaria a liberdade de pedir à presidente dessa casa que trouxesse a doutora Renata aqui, a sua consultoria, para nos capacitar, né, para exercer a nossa função. E no dia 11/6, estive eu, né, palestrando sobre o conceito de rede de enfrentamento à violência que temos em nossas pequenas cidades. Não é segredo para ninguém, e para mim é um grande orgulho, né, que nos últimos anos de minha execução de serviço na assistência social, fui eu a responsável pelo atendimento de vítimas de violência doméstica. E hoje, na GASE, na Secretaria de Educação, nós temos nos deparado ainda e novamente, né, com os mesmos casos, com as mesmas famílias, e, assim, tristemente, até com casos piorados. Então, assim, temos que discutir esse conceito de rede, como essa rede funciona, né? Como a rede de atenção à vítima de violência doméstica funciona e deve funcionar. Porque, assim, enquanto estava eu lá em Campo Grande, o meu telefone tocando incessantemente, eu saí, atendi, e era um moço daqui de Chapadão do Sul. E ele me pedia orientações sobre o que fazer, porque a sua ex-namorada estava invadindo a sua casa constantemente. Eu o orientei, como sempre fiz, as vítimas de violência doméstica, porque, para mim, nunca houve vítima feminina, vítima masculina. Vítima é uma palavra comum de dois gêneros, né? E sempre militei para que ambos fossem atendidos. O orientei a que procurasse a Delegacia de Polícia Civil. Registrou a ocorrência. Quando foi no domingo de manhã, né, ele me acordou dizendo que a moça estava em seu domicílio, havia invadido seu domicílio. E, novamente, acionamos a PM para que ela fosse presa em flagrante, e isso foi feito. Então, assim, quando falamos da discussão da violência, por exemplo, temos que lembrar que agora, no dia 18 de maio, nós tivemos a campanha do Faça Bonito, né? A campanha contra a violência sexual, né? Contra crianças e adolescentes. E aí eu pergunto a vossas senhorias, o que foi feito de fato em termos de campanha? Uma panfletagem. E isso precisa ser discutido, porque quando se fala de rede de enfrentamento à violência nas pequenas cidades, tem muitas falhas que precisam ser discutidas. E isso cabe a nós, vereadores, né, diretamente,